Energética no Brasil leva a mais uma consequência, afeta o meio ambiente. Os projetos de construção das PCHs, as pequenas centrais hidrelétricas, já causam impactos em várias regiões. Em Mato Grosso, a preocupação maior está com a bacia do Alto Paraguai. Lá ficam os rios que formam o Pantanal. Para reverter a crise energética no país com riscos de apagão, o governo federal, por meio do Congresso, aprovou uma política que favorece investimentos privados no setor de produção e geração de energia. O Brasil tem como base a produção de energia limpa. As hidrelétricas produzem a maior parte da eletricidade consumida no país. Mas, para isso, é necessário usar a abundância das águas dos rios, com construção de barragens. O que ocorre é que a legislação que favorece os investimentos não levou em conta os impactos e até mesmo as alterações dos leitos. Os efeitos dessas barragens são cumulativos. Em Mato Grosso, a situação é preocupante e já interfere na maior planície alagada do mundo, o Pantanal. Na bacia do Alto Paraguai, com os rios que formam o Pantanal mato-grossense, já existem pelo menos 120 centrais hidrelétricas. A maior delas é a de Furnas, que funciona aqui no Lago de Manso, em Chapada dos Guimarães. As outras, na grande maioria, é de pequeno porte, as chamadas PCHs. 40 já estão em operação. E nos próximos 5 anos, outras 80 devem ser concluídas. A preocupação dos pesquisadores é com o impacto cumulativo de toda essa interferência nos rios que fazem o ciclo das águas no Pantanal. A denominação de pequenas centrais hidrelétricas ocorre só no projeto, no papel, porque a construção envolve grandes impactos. Algumas barragens de PCHs têm mais de 20 metros de altura. Esse professor canadense e pesquisador do Centro de Pesquisas do Pantanal desenvolve um estudo que investiga os danos cumulativos na bacia que regula as águas do Pantanal. Eu vejo que a gente pode falar que tem impactos sobre assim, a migração dos peixes que precisam migrar para a reprodução, esse é um impacto. Tem um impacto sobre o fluxo de sedimento que desce para o Pantanal, e o Pantanal é uma planície de acumulação de sedimento, então é importante ele receber um fluxo anual. Isso é importante para a paisagem, para a ecologia do que acontece lá, e tem potencialmente um impacto sobre as águas que vão chegar no Pantanal, tá? Que precisa ser estudado. Uma certeza para os pesquisadores são os impactos na sobrevivência de peixes e outros seres aquáticos que dependem do ciclo das águas. Como as centrais passam por um regulador nacional, isso determina qual momento se deve produzir mais ou menos megawatts de energia. Isso também implica em abrir ou fechar a comporta das barragens. Na prática, o volume de água dos rios passa a sofrer diariamente essas interferências. A gente chama do pulso de inundação, é o fundamental, é o processo fundamental na ecologia do Pantanal. Da maneira que ele que acontece, controla toda a ecologia do Pantanal, todos os seres vivos que estão lá e dependem dele. Então, quando você modificar ele, é sujeito a modificar toda a ecologia do Pantanal na região onde isso acontece. O pesquisador analisa que o preço do desenvolvimento e a sustentabilidade energética ameaça a biodiversidade do Pantanal. Em alguns rios já existem mais de 5 barragens. No mapa de distribuição dos empreendimentos da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, os pontos em verde mostram o panorama atual, com cerca de 40 PCHs em funcionamento. E o quadro nos próximos anos, quando mais de 120 empreendimentos entram em operação. Os pesquisadores também já observam os impactos na bacia do Alto Paraguai para um efeito imediato, a migração dos peixes, que se movimentam principalmente no período de reprodução, na Piracema. O mapa em linhas vermelhas demonstra esse fator crítico, já com base em estudos, além de outras alterações. O Centro de Pesquisa do Pantanal realiza um estudo sobre isso atualmente, tentando ver como as hidrelétricas instaladas e como essas que vão ser instaladas vão gerar um impacto sobre essa dinâmica da água, sobre os sedimentos, sobre os peixes. Agora, a gente não está fazendo o impacto potencial dentro das espécies do Pantanal. A universidade tem uma parcela lá de 25 km² que estuda já faz uns 10 anos. Mas se você pensar uma parcela dessa no universo de 140 mil km², que é o Pantanal,
é muito difícil nós dizermos a partir dali, não, está acontecendo alguma coisa. Nós precisaríamos de muito mais para poder monitorar realmente o impacto dessas causado dentro do Pantanal. O aproveitamento dos recursos hídricos na geração de energia tem aprovação dos cientistas, mas o questionamento é sobre a quantidade dos empreendimentos que geram pouca energia, pouco mais de 1.100 megawatts, e traz consequências que poderiam ser reduzidas com projetos mais sustentáveis aos ecossistemas. As PCHs foi, de fato, uma grande opção, né? Porque ela, de fato, gera um impacto ambiental mínimo. Mas quando a legislação foi feita, foi pensando na construção de uma PCH. Não passou pela cabeça do legislador que ao longo do mesmo rio você poderia ter 40, 50, 60, 100 PCHs. E aí realmente é um problema. É fazer uma comparação, fazer um estudo da relação custo-benefício, né? O que nós vamos ganhar em energia e o que nós vamos perder com o desaparecimento de espécies, com impacto ambiental, com uma série de coisas. Eu acho que essa comparação é que precisa ser bem feita, porque muitas vezes, né, não compensa ter a hidrelétrica. E muitas vezes compensa. Você vai falar, não, eu vou perder aqui X, Y, Z, mas isso vai beneficiar milhares de pessoas, porque ninguém quer dormir sem um céuzinho condicionado. Vamos falar a verdade também, né? Então tudo isso tem que ser levado em conta e ponderado na hora de uma tomada de decisão para construir uma usina dessa.